lives hoje é sobre autismo. Alguém aí já tem algum familiar ou conhece alguém que é autista? Tem familiares? Neto? Certo. Então hoje vai ser um pouquinho desafiador para vocês, tá? E para quem não tem, vocês fiquem atentos. E é importante as coisas que eu vou trazer para vocês também identificarem, tá? Porque acaba que as estatísticas não são muito boas, né? E cada vez mais está crescendo esse número. Então hoje eu trouxe aqui o que é o transtorno do espectro autista, né, que se chama TEA. Então é uma condição de neurodesenvolvimento que afeta como a pessoa está percebendo o mundo e interage com as pessoas ao redor. Então ela não é uma doença, mas uma forma diferente de funcionamento neurológico, né? Mas tem um diagnóstico como uma doença. Eu já não trabalho também como diagnósticos. Quando chegam para mim pacientes, eu não trabalho diagnóstico, eu trabalho ser humano. Então são profissionais e visões diferentes. Então não é uma doença, né? É o espectro, ou seja, manifesta de formas e intensidades muito variadas em cada um dos indivíduos. Então, caracterizado principalmente pelos desafios na comunicação, interação social e padrões de comportamentos restritos e repetitivos, conforme o DSM-5, que é o livro que faz o diagnóstico de várias doenças. Então, geralmente, os sinais são aparentes nos primeiros anos de vida. Então, esse diagnóstico, ele tem dois pilares fundamentais, que é a comunicação, o déficit da comunicação e da interação social e os padrões restritos repetitivos do comportamento. Então, a criança ela tem dificuldade de iniciar e manter conversas. Não só a criança, né? Tem muitos adultos também sendo diagnosticados. E, geralmente, quando existe um filho autista, o pai também deve ter algum traço de autismo. Então, precisa também os pais fazerem uma avaliação. Então, manter conversas, entender sinais não verbais das expressões faciais, eles não têm facilidade, né, de expressar as suas emoções, né, e os gestos também. Então, desenvolver e manter relacionamentos. Padrões restritos, muitos movimentos estereotipados, que é mexer as mãos muitas vezes, né, balançar a cabeça, balançar o corpo. Então, a adesão inflexível à rotina, né, eles criam a própria rotina deles, eles não conseguem, às vezes, seguir a rotina que é imposta pelos pais. Interesses muito focados e intensos, quando eles gostam de uma coisa, eles repetem aquilo incessantemente, né, quer assistir só aquele desenho, quer fazer só aquela atividade, eles fazem dessa maneira. Então, eles têm o hiper ou hipossensibilidade também a estímulos sensoriais. Geralmente, né, vocês vão ver que é muito comum, não gosta de barulhos, de ruídos, tá? De luzes, de alimentos, texturas. Às vezes vão comer um alimento e eles não gostam daquela textura. E eles passam a ter problemas com isso, principalmente na alimentação, porque eles ficam restritos a um único alimento e falta outros nutrientes. Então não dá para deixar a criança autista comer só o que ela quiser. Então são coisas que precisam ter percepções. E ele precisa, né, fazer inserção de alimentação, por exemplo, nessa alimentação, fazer um prato colorido, fazer um desenho, fazer algo criativo para chamar a atenção dele e tirar, né, a criança daquele movimento. Então tem que ter criatividade. Pais de autista tem que ter criatividade, gente. Então, o autismo no mundo, né? Então, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, tem 1 para cada 100. Esse era o número em 2023, tá? E esse dado foi atualizado, antes era de 1 para 160. Só que hoje não está mais 1 para 160 nem para 100. Está 1 para 33. Então, vocês percebam que em 2 anos, né, 2 vezes mais aumentou o número de autistas, porque diminuiu a expectativa, né? Então, esse aumento, né, nas últimas décadas
foi também porque houve mais conscientização e também diagnósticos, porque muitas pessoas foram diagnosticadas não com autismo. Há muito tempo atrás, lá naquela época que não se tinha internet, informação, eles eram caracterizados como loucos, esquizofrênicos. E era uma dificuldade que podia ter sido desenvolvida e capacitada. E essas pessoas foram medicadas, não foram cuidadas, não foram tratadas e colocadas, às vezes, num espaço onde acaba cada vez mais, né? Antigamente tinha muito isso, né? As colônias, e isso era uma coisa muito agressiva, vamos dizer assim, né? Para tentar conter e tentar disciplinar aquele ser que precisava simplesmente de uma coisa, que vocês vão entender daqui a pouco. Eu conheço uma pessoa no meu prédio que ele mesmo se achava diferente e não se enquadrava com 45 anos. Diagnóstico tardio. E ele realmente bem esquisito, bem estranho, né? Para nós. Essa é a palavra, né? Todo mundo acha que o autista muitas vezes ele é estranho, ele é esquisito, né? Pelas características, mas essa limitação deles faz com que ele não seja como nós. E que bom que nós somos desse jeito, né, gente? Porque assim a gente pode conseguir dar suporte para essas pessoas. Então, os números, né, oficiais nacionais, então tá 1 para cada 36 desculpa, falei 33, né? Idade de Cristo, não, é 36, mas mesmo assim é um número bem significativo. Então, os sinais eles variam muito, né? E podem incluir essa questão da comunicação, do atraso ou a ausência da fala, dificuldade em usar e compreender linguagem não verbal, ecolalia também, que é a repetição das palavras. Na interação, eles têm dificuldade no contato visual, né? Geralmente eles ficam assim e olham só por aqui, né? Eles não conseguem erguer a cabeça, eles querem fechar, né, o olhar. Compartilhar interesses, né? Eles não falam o que eles gostam, o que é legal para eles, não é como uma criança normal. Então, tem dificuldade de fazer amigos, ou eles só querem ter só um, né? Só uma pessoa do lado deles. Então, o comportamento também do hiperfoco, movimentos repetitivos, necessidade de rotina, sensibilidade sensorial, né, som, luzes, texturas e cheiros também. Tem uma outra característica do autismo, que é Asperger, já ouviram falar? Então, essas pessoas têm um desenvolvimento melhor que o autista. Por exemplo, o Messi, que é jogador de futebol, todo mundo conhece, todo mundo, né? Ele é Asperger. Então, ele tem, né, um hiperfoco naquilo que ele faz, mas ele tem certas limitações de contato, de nível social, né, de restrição, e acho que na família eles já sabem como lidar, né? Tem muitos autistas que são artistas e a gente não sabe, né? Então, na infância, podem ser notados os sinais desde cedo. O bebê que não responde até pelo nome, então as crianças que não apontam, que não conseguem falar alguma coisa, né? Pra gente, mostra onde está tal coisa, a criança não consegue. Então, esse diagnóstico precoce é muito importante para que possam ser feitas intervenções e também o desenvolvimento dessa criança, a estimulação sensorial, a estimulação de visão, todas as habilidades que ela precisa desenvolver. Os desafios sociais podem se intensificar, né, na adolescência, né? Estratégias para lidar com as dificuldades, podem surgir questões de saúde mental, ansiedade, depressão. Aí não é o diagnóstico, muitas vezes, na adolescência, de uma criança, né, introspectiva, é aquela criança que tem fobia social. Não, ela tem a questão do autismo mesmo. Então, focar nas potencialidades, fazer com que essa criança seja autônoma,
incluir ela na sociedade. Então, geralmente as escolas já têm hoje um programa e os professores capacitados para dar suporte para essas crianças também. Então, isso é muito importante, tudo que está sendo visto. Então, os níveis, vou falar rapidamente dos níveis. O nível 1, que exige um apoio, que é as dificuldades que causam os prejuízos notáveis sem suporte, as interações e inflexibilidade causam interferências. Aí tem o nível 2, de apoio substancial, onde já tem mais déficits acentuados na comunicação, no comportamento repetitivo, que interferem no funcionamento. E o nível 3, que é o mais severo, né, que é muito substancial, que é aquela pessoa que precisa, né, de desenvolvimento em todas as áreas e acompanhamento especializado. Não é somente medicação, né, é principalmente ensinar essa criança a desenvolver. Nós já temos algumas dificuldades de desenvolvimento, naturalmente, mas essa criança ela tem muito mais dificuldade. Se nós, né, aprendemos uma coisa repetindo 20 vezes, o autista precisa repetir 100. E com paciência, né? Que daí é o que falta. Nós, com paciência, não conseguimos muitas vezes ensinar uma criança, porque a gente quer que ela aprenda na primeira, e nós mesmos, muitas vezes, não fazemos isso, né, conosco, porque a gente sabe que não pode fazer tal coisa, vai lá e faz. Então, imagina para uma criança que requer que você estimule ela de diferentes maneiras até ela sentir aquilo dentro dela. Então, é muito importante isso. Junto com o autismo, muitas condições vêm junto, né? Principalmente o TDAH, que hoje, se vocês forem consultar, vocês vão estar com algum nível também de TDAH, porque o que tem aparecido no consultório do paciente que estão com diagnóstico tardio, né, é assim, ó, de 10, aparece 8, 2 que não tem, né, porque precisam tratar. E o que tem mais agressivo ainda, é aquela pecinha ali, ó. Aquela pecinha ali, cada vez mais tem dificultado a nossa vida, que é o celular. As pessoas hoje não conseguem mais fazer as coisas básicas sem o celular na mão. Quem aqui nunca levou o celular para o banheiro? Só eu? Aquelas que levam o celular para o banheiro, que assim, todo mundo, né? Para a mesa, para o banheiro, para trocar de roupa, onde você vai estar com o celular na mão. Não, cadê o estado de presença? Nenhum, muitas vezes. Então, de ansiedade, depressão, epilepsia, tem problemas com o sono a criança, tem o déficit intelectual também, né? Mas não todos. Então, assim, todo autista vai ter isso? Não, gente, depende de cada caso. Depende da história familiar, depende da genética, depende da epigenética também, que vai depender do ambiente que ela está. Porque se ela estiver num ambiente depressivo, essa criança vai ter alegria, autonomia, se ela está num ambiente depressivo. Então, o ambiente hoje, ele determina muito das nossas ações. Agora vamos para o que vocês querem tanto. O que a doutrina vai falar sobre o autista, né? Todo mundo ok? Alguma dúvida sobre isso, a primeira parte? Não? Ótimo. Então, a doutrina, ela vai, né, trazer uma perspectiva complementar à ciência, olhando para o espírito imortal e a sua jornada evolutiva. Não invalida a ciência, mas busca compreender as causas espirituais e o propósito maior por detrás das condições físicas e neurológicas. A doutrina ela vai focar no acolhimento, no amor e no aprendizado mútuo. Então, a visão espírita vai ampliar a compreensão afetiva sobre o autismo, focando nas necessidades do espírito. E esse espírito ele precisa reparar muita coisa. Por que o autismo, né? Primeiro, ele está na lei de causa e efeito. Segundo o espiritismo, né, nada vai acontecer por acaso. Ninguém desceu aqui para arrasar somente.
A gente veio aqui buscar uma evolução. Então, o autismo, então somos espíritos encarnados para aprender e evoluir. O autista, como outras condições, não é punição, não é um castigo, não é um sacrifício, é uma oportunidade de reajuste e aprendizado, ligado às nossas próprias ações passadas de causa e efeito. Então, eu fiz algo, aqui eu estou para reparar esse algo. Então, ninguém nasce autista por acaso. A justiça divina é misericordiosa por excelência, propiciando aos infratores as benesses da retificação espiritual. Então, isso é um complemento do Américo Nunes Filho, que vai trazer esse tema. Então, as origens são causas individuais, mas na literatura sugere, né? 3 causas: reajuste, aprendizado e missão. Pode ficar à vontade. Então, primeiro, reajuste. A gente veio reparar o nosso mau uso, né, da nossa inteligência ou da nossa comunicação em vidas passadas. Nós não, né? Eu não sou autista até então, mas o autista, ele vem reparar pelo mau uso da comunicação que ele teve numa vida passada. Vamos pensar assim: era um pai violento, que gritava, que humilhava, ou era uma profissão entre alguém que podia estar humilhando alguém demais. Então, ele tem a questão da comunicação, né, podada nessa existência. E também, né, por orgulho e manipulação. Às vezes, né, pode ser não ser gritando que essa pessoa está sendo punida, mas ela poderia usar a comunicação para manipular outras pessoas, induzir outras pessoas, né, assediar, humilhar. Então, tudo isso, né, vai trazer consequências na outra vida e vem como autista. Então, um aprendizado específico, né, desenvolvimento da sensibilidade, da paciência, vem para desenvolver humildade e até a introspecção. Pode ser que tenha sido uma pessoa muito extrovertida e dessa extroversão ela fazia brincadeiras de mau gosto, e aí ela vem para reparar isso, né? Outra missão, né, os espíritos com bagagem intelectual elevada que reencarnam com limitações para focar no sentimento ou auxiliar a evolução coletiva. Então, isso é uma visão que Divaldo traz. Ser autista também é uma missão, né, para se desenvolver e melhorar. Eu já contei, acho que algumas pessoas já conhecem, eu tive um irmão, né, agora ele mora lá com Jesus, e ele era especial. Então, ele veio na reparação dele. Ele veio, né, para a evolução dele, ele precisava não falar. Ele não tinha características autistas, ele tinha outras síndromes, mas ele veio naquela condição de não poder falar. Aí a gente pensa, né, ele entendia tudo, ele se expressava, mas ele não falava. Assim como tem outras situações também, né? Então, cada espírito, cada sistema tem a sua história. Divaldo, ele traz uma frase que diz assim: somos herdeiros dos nossos próprios atos. Certo? Vocês concordam comigo? Então, a cada encarnação, vamos adicionando conquistas, vamos adicionando prejuízos na nossa contabilidade evolutiva. E em determinados momentos, ao contrairmos débitos mais sérios, reencarnamos para ressarcirmos sobre a injunção dolorosa de fenômenos expiatórios, tais como estados esquizoides ou manifestações variadas, né? Dentre eles o autismo, que no fenômeno do autismo estamos falando também de um ex-suicida, tá? Aquela pessoa que em outra encarnação tirou a sua vida. E eu fiquei muito receosa de falar sobre esse termo aqui, né?
mas muitas pessoas já tinham conhecimento sobre isso, e é pesado muitas vezes quando a gente entende isso, e isso toca o nosso coração. Mas eles tiveram, né, não todos, né, não posso dizer assim, quem tem aqui pode ser que sim, pode ser que não, gente. Então a gente não sabe o que levou, né, em outra existência algo. Aí, se vocês quiserem, às vezes, tratar isso na mesa, né, dá para ser tratado, trabalhado, colocado em atendimento, tudo isso vai ajudar. Aonde, né, esse ex-suicida, ele desejando fugir da responsabilidade dos delitos cometidos, envereda a própria falsa autodestruição. E é a própria falsa autodestruição mesmo, porque o prejuízo é muito maior, atrasa muito mais, né? Então, por quê? Porque se estamos aqui, é para buscar evoluir. E o desistir da vida dessa forma traz mais prejuízos. Então, posteriormente, ele vem reencarnar com o drama na consciência por não ter conseguido libertar-se deles. São também criminosos não justificados pelas leis humanas ou espíritos que se dissimularam muito bem nas suas tragédias. Assim, eles retornam à Terra, escondendo-se da consciência nas várias patologias dos fenômenos esquizofrênicos. Eu vou contar uma historinha para vocês, porque eu tenho uma paciente que o irmão dela se suicidou em fevereiro. E foi por uma causa que ela sofre, porque ela passou por algo semelhante e ela não cedeu da mesma maneira que ele. E ela falou, poderia ter sido eu, se eu não tivesse sido tão forte, né? Ele foi mais forte que eu. Pensa como que é você ouvir isso, ela falando que ele foi mais forte que ela para tirar a vida, diante de uma situação muito semelhante. E o que acontece? A gente tem trabalhado, hoje ela já está bem, hoje ela já não chora mais, né? Ela entrava no consultório, ela só chorava. Ela só derramava prantos, porque ela não acreditava no que ele tinha feito. Né? Hoje ela já entende que a escolha dele, reparação dele, mas o emaranhamento que a gente fica numa situação dessa é muito grande. E quantas coisas, muitas vezes, nós estamos emaranhados, né, no nosso sistema familiar que não nos diz respeito. E a gente precisa sair desse espaço e entender que nós temos que olhar para a nossa vida, para o nosso caminho, né, nessa construção desse caminho, para que a gente possa cada vez mais, né, se aproximar da evolução. Então, o autismo ele acaba negando o processo reencarnatório, para não sair da própria bolha. Então, forçar o autista, vocês podem, quem forçar o autista a ser diferente, não aceitá-lo como ele é, causa mais prejuízos. Porque se ele sair daquela bolha, ele pode cometer de novo um suicídio. Então, quem tem precisa entender isso. Então, ele quer desistir da vida, mas se você tira ele demais para um lado, forçado, agressivo, vocês causam mais problemas, tá? Então, é preciso também ter uma pessoa que vá fazer essa orientação de forma correta, né? Um profissional que vá fazer isso com humanidade, porque tem pessoas que às vezes não têm tanta humanidade. E até quem vocês colocam às vezes para cuidar dessa criança precisa ser visto, porque às vezes ela pode estar batendo, beliscando. Já tem casos sobre isso, né? Porque a criança não obedece. Então precisa orientar, às vezes até uma babá que vai cuidar dessa criança, oferecer um treinamento, oferecer um apoio para que essa pessoa saiba lidar. Porque às vezes ela sabe lidar com crianças normais, hiperativas, ativas, então isso precisa, né, ser trabalhado. Então é preciso ensinar a amar a vida, principalmente, né? E é um processo educativo e modelador. Tem uma técnica muito legal e no resumo que eu trouxe,
que essa técnica a gente faz até com crianças normais. Fiz isso muito. É ótimo, né? Por quê? Principalmente mãe. Quem é mãe aqui? Certo. Então vocês vão fazer isso. Se os filhos forem pequenos. Se vocês forem grandes, mãe só abençoa de longe, certo? Mas quem tem filho pequeno, senta do lado da cama, nos minutinhos antes de dormir, tá? Faz uma prece para o teu filho. Você vai esperar a criança apagar, fechar os olhinhos, que ela está entrando naquelas ondas lá, e começa a conversar com ela, né? E começa a trazer para essa criança consciência do que ela é. Que ela tem uma limitação, mas que você está ali à disposição. Você vai falando calmamente, né? A gente está contente porque você está aqui conosco. Você tem muita coisa para fazer aqui na Terra. Eu vou estar do teu lado, eu vou te apoiar. Você vai ser feliz nessa vida. Nós te amamos muito. Existem várias frases. Se vocês colocarem na internet ou no chat GPT, quem usa o chat aí, vai ter tudo pronto. É só fazer. Às vezes não precisa. Você vai ler aquilo e deixar aquilo vir do teu coração também. Então, uma mãe sabe o que dizer para o filho. Uma mãe sabe dizer: filho, hoje você não foi muito legal, aconteceu isso. Eu quero que amanhã você seja um bom menino, que você seja legal com as pessoas, que você seja agradável. Claro, né, gente? Não deixe tão bonzinho, né? Se a criança aprender a se defender, você pode se defender, só não pode machucar o outro. Então, tudo isso a gente precisa modelar, né? E eu vou dizer, mãe tem um poder gigantesco para fazer isso. Então, o aprendizado do espírito, né, o recolhimento ou dificuldade na interação pode ser um convite a trazer ele para introspecção e ao desenvolvimento das formas de sentir e se conectar. Também, né, temos no autista a questão do egoísmo e do orgulho. Então, desenvolver essas virtudes também como paciência e amor e aprender a se comunicar e interagir além das convenções sociais, valorizando sempre a essência. Então, por detrás de uma dificuldade do silêncio ou da dificuldade de interação, reside um espírito imortal em jornada de aprendizado e evolução. Então, a família, quando ela recebe, não se faz por acaso. Né? Uma família com uma criança especial é uma família especial para tratar daquela situação. Então, é um convite ao desenvolvimento de todos. No amor incondicional, da paciência, da renúncia e da fé. Então, essa é a oportunidade para exercitar principalmente compaixão, empatia e dedicação. Então, a família que acolhe um autista vai receber uma bênção disfarçada de desafio. E é desafiador. Tá? Uma oportunidade única de crescimento no amor. Então, a doutrina vai reforçar isso, né? O acolher, o amar e o cuidar. Então, a importância, né, desse acolhimento sem julgamentos. E quantas coisas a gente às vezes julga sobre a nossa visão, mas não entende o que passa com o outro. Então, ver o espírito imortal além das limitações aparentes. Valorizar as potencialidades e as sensibilidades. A importância de aliar a tratamentos médicos, terapêuticos, né, terapia com amparo espiritual também. Né? Então, precisa de fono, precisa de psicólogo, precisa de terapia ocupacional também. Com amparo espiritual, aqui no Evangelho, no Centro Espírita tem o passe, a água, o Evangelho no lar, também é bom para equilibrar o ambiente. Quem faz o Evangelho aqui? Muito bem. Quem não faz, tem na internet como fazer o Evangelho. Tem também, né, na página, né? Na página do Instagram. Então é só pegar lá o livro, também tem. Faça o Evangelho uma vez por semana, marque vai ajudar bastante. Para o bem, né, bem-estar ser integral. Não é só a família do autista, né? Todas as famílias precisam. Então, olhar com esperança, né,
muitos indivíduos nesse espectro demonstram inteligência e talentos específicos e uma sensibilidade aguçada. O Espiritismo vai nos convidar a olhar para além dessas aparências, buscando a conexão de alma para alma. Então, não perguntemos por que ele é assim, mas o que podemos aprender junto dessa experiência. O que esse serzinho veio nos ensinar? O que nós precisamos aprender? Não só com o filho autista, às vezes até uma esposa com um esposo. O que eu preciso aprender com essa pessoa? O que ele veio me ensinar? Por que eu encontrei com ele? Não é por acaso também. Mas tragam isso para a rotina de vocês. O que vocês estão aqui para? Qual o propósito? Por quê e para quem? Né? Então isso é muito importante. O autismo são espíritos extremamente evoluídos que estão aqui para nos ensinar o verdadeiro amor. E ele traz o convite ao amor e à compreensão. Então, que possamos olhar para cada pessoa no espectro, não como um diagnóstico, como eu falei para vocês desde o começo, mas como um universo único de experiências e aprendizados. Que a ciência nos guie no cuidado, ela está aí para isso. A ciência está para nos ajudar a cuidar dessas pessoas. E a espiritualidade vai nos inspirar no amor, reconhecendo cada desafio uma oportunidade de conexão e de evolução mútua. E eu coloquei aqui uma frase que eu acho que não é só para o autista, mas é para todos nós, que é o amor que cura. Então a gente está aqui nesse propósito, nessa existência, para aprender a amar, porque a gente ainda não sabe. A gente acha que sabe, mas incondicionalmente a gente ainda não sabe. Eu acredito que ainda demoraremos muito para praticar realmente esse amor genuíno pelas pessoas, certo? Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? A Helena faz palestra conosco, né? Ela fez um comentário aqui, achei bem interessante, que a gente está transmitindo a live, né? Ela comentou assim que é muito importante a presença dos autistas porque acelera o processo evolutivo do planeta, período de provas e expiações para transição. Então, uma família ela evolui muito mais rápido com a aprovação. A sociedade, né? Sociedade. A gente vai trazer isso até para a sociedade, né? Oi. Sobre o TDAH, todo TDAH é autista? Não. Tem crianças que vão desenvolver TDAH, o autista que vai desenvolver. Mas o TDAH, todos nós podemos desenvolver. Hein? Tem algumas causas também sistêmicas que vão trazer o desenvolvimento do TDAH para o sistema familiar, né? Onde tem outras situações. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite. Tentar fazer encerramento para nós. Vamos lá para dar a resposta, né? Aceleração do planeta do número de provas e expiações com a regeneração, quer dizer, para melhorarmos, né? Melhorarmos através da empatia, da humildade, tanto do lado da família que está recebendo aquele ser, como daquele lado daquele ser que está vindo para passar por isso, para reaprender a ser humilde, reaprender a ter que depender de alguém para orientar. É importante a gente perceber isso tudo. No dia a dia, na rua, porque nós vamos em mercado, em vários locais encontramos também, né? Gratidão pela palestra, Lucilene. Vamos agora para a nossa etapa do passe. Então, a todos aqueles que estiveram a bolsinha, coloca a bolsinha do lado, se for o caso. Pensamento, aquele irmãozinho em casa que precisa de ajuda, na nossa família, na nossa paz, na nossa harmonia que nós precisamos. E vamos cantar então a oração de São Francisco. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver
para suas casas, vão na paz do Divino Mestre Jesus. Para aqueles que vão ter atendimento nessa noite, eu peço que aguardem em silêncio e oração para que a gente possa iniciar os trabalhos. Muito obrigado.